A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo, beleza? Então, vamos aí para mais um vídeo. Então, vamos lá, é a sequência, tá, irmãos? É importante vocês estudar toda a sequência para vocês entenderem. Para vocês entenderem o curso desse mundo, as corrupção. Quando eu falo de sistema, o que significa sistema? O sistema está ligado à grande Babilônia, a meretriz de Apocalipse e da onde ela surge. Ela surge lá de Nimrod, lá em Gênesis, tá? E aí ela vai socorrendo as gerações, as décadas, até o tempo do fim. E aí é um sistema de escravidão, é um sistema de autocontrole, é um sistema de imposição, é o sistema do comunismo, é o sistema da ditadura. Mas hoje nós estamos numa ditadura velada, né? Não está naquela que nem teve lá atrás, aqui no Brasil, eu digo, né? E tudo tá tudo alinhado, né? Tudo dentro desse estudo aí que a gente faz. Vamos lá. Sem muitas delongas, né? Para o vídeo não ficar grande. Vamos lá. O mesmo desfecho, porque, lembra, vou falar de novo, judeus e gentios, no mistério da piedade, que creram em Jesus, formam o corpo de Cristo, o Cristo, certo? Essas que não creem, esse povo que não creu em Cristo, que formou Olá e Olibar, juntos formam o corpo da prostituta, da grande meretriz. Lembra que as duas são da mesma mãe que a gente deu lá no início? Então, tanto a casa de Israel como a casa de Judá, que não creram em Jesus, ambos, essas duas prostitutas são filhas da mesma mãe, formam a mãe, uma meretriz de escarlate. Enquanto a outra forma uma noiva virgem, imaculada, pura, sem contaminação alguma, a noiva de Cristo. Uma grande Babilônia, uma meretriz, e uma noiva de Cristo, formado pelas mesmas raças de homens, sendo que a diferença entre um e o outro é que um povo que creu em Jesus forma uma noiva, e um povo que não creu em Jesus, que crê nas obras do anticristo, forma uma prostituta. Tá? E essa prostituta, o Olá e o Olibar, estão diretamente ligadas a uma meretriz que senta sobre as bestas, sobre a besta, sobre povos, línguas e nações e reis, e contamina eles. Olha o desenho, vai ficar clarinho para vocês agora. Judeu, casa de Judá. Olha lá, a meretriz sentada nas nações, na besta. Esses homens formaram tudo isso, uma Olibá, uma Olá, para formar uma grande meretriz que está sentada sobre a besta. Duas prostitutas, filhas da mesma mãe, sentadas sobre uma besta, formada por judeus e gentios que dominam o mundo, os judeus sionistas e os gentios da casa de Israel. Só que isso não está escrito na palavra, com todas as linhas. Não está, montar o quebra-cabeça. As coisas vão chegando. Olha só. Quando você monta o quebra-cabeça nas escrituras, aí você vai montando Apocalipse, livro de Daniel, Ezequiel, aí tem que se aprofundar nos estudos, né, irmãos? E ali, ó, o que quer dizer? Por que fala? Que é o sistema? O sistema é o mundo todo contra Deus. Por isso que Jesus falou assim, ó: quem ama o mundo e as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está nele. Não dá para servir a dois senhores, nem a riqueza e nem servir o mundo. Porque o mundo é contra a Bíblia e a Bíblia é contra o mundo. Entendeu? A Bíblia é anti-mundo, certo? Os ensinamentos que o mundo dá é tudo contrário à Bíblia. Entendeu? Você pode ver que é a Babilônia? Ó, a mídia ensina o quê? Coisa a favor da Bíblia ou contra a Bíblia? Se você ler a Bíblia e olhar para a mídia, você vai ver. Entendeu? O que as novelas ensinam? Não todas, não estou generalizando, mas a maioria das novelas, o que ela ensina? Coisa a favor da Bíblia ou contra a Bíblia? Entendeu? Então também é outra. A mídia, ela reporta algumas notícias verdadeiras? Sim, mas reporta a maioria das notícias da mídia é manipulada e falsa. E aí ela fala que aqueles que tem no YouTube canal e pregam as coisas da Bíblia são fake news, para derrubar o canal. Entendeu? Seja de qualquer um que pregue as coisas bíblicas. Então, tudo isso é uma meretriz, tudo isso é Babilônia. As religiões falsas, tipo a religião católica, que é uma que faz parte das mães, que é a mãe das abominações, que as mães da abominação começou em Babel, lá com Nimrod, que nem ele explicou. Depois veio para Nabucodonosor, depois veio para o Império Romano, entendeu? Depois do Império Romano veio o Otomano, veio outros impérios lá, que ele falou, esqueci, né? E depois veio a Igreja Católica que ele falou, esqueci o nome lá, que se espalhou, se dividiu, foi para a Alemanha, foi não sei para onde,
foi depois de Constantino, que o imperador Constantino misturou misticismo na religião cristã, misturou todas as religiões junto, entendeu? Aí ficou aquela bagunça, não é mais cristianismo, mas é a falsa noiva. Então a Igreja Católica faz parte da parte religiosa das mães da abominação. E a cidade que se corrompe faz parte da mãe das abominações na parte política. E a parte tecnológica é a outra mãe das abominações na parte de controle tecnológico da humanidade. E isso tudo forma um sistema, que é a grande meretriz, a Babilônia, que é a mãe de todas as nações que se adequam à grande cidade, que é a Babilônia, que é lá, que vem de Irã e que vem das 10 cabeças, de China, de Rússia, desses caras aí, que é as Nações Unidas, né? Que se formam 10 Nações Unidas. Então eles se espalham por nações do mundo e corrompem a nação do mundo, onde forma a grande meretriz, a Babilônia. Só não é grande meretriz, que é considerada a Virgem Imaculada, aquele que se converte a Cristo verdadeiramente e é contra o sistema da besta, que é o sistema mundano, que é contra o sistema da injustiça, que é contra o controle totalitário por meio da tecnologia. Esses são verdadeiros, foi a Virgem Imaculada que fala em Apocalipse. Quando fala de virgem, não é virgem que você nunca teve mulher, é virgem que você não se contaminou com a grande Babilônia, com a corrupção do mundo, entendeu? Todas as fases dela, seja na igreja católica, seja na igreja protestante, que é outra, que é a filha, seja na tecnologia, seja no governo. Você não se contaminou, você se manteve puro, uma pessoa justa, uma pessoa digna, de caráter, que não se curva ao sistema. É isso, entendeu? Vamos lá. Essa é a verdadeira noiva de Cristo, que quase a minoria é que vai ficar assim, virgem imaculada. Que essas duas prostitutas aqui são filhas dessa mesma mãe e formam ela e estão em cima da besta, que tem 10 chifres, 7 cabeças e 10 chifres. Se lembra que esses homens governam e mandam em toda a política mundial, eles que determinam tudo, inclusive a ONU, que é a 7ª cabeça da besta, está debaixo do jugo deles, debaixo do crivo deles, eles que mandam. Vocês estão entendendo isso? Olha só, agora eu vou explicar uma coisa aqui rapidinho, já estamos no final, para fechar. Quero explicar uma coisa para vocês. Quando Deus olha para essa grande Babilônia, essa meretriz, ele não vê uma Babilônia, outra Babilônia e outra Babilônia. É um sistema só. É um sistema só. Ele vai perpetuando durante as eras e vai se transfigurando, ele vai se modificando, mas é a mesma prostituta. Está entendendo? Existiu alguém que comandou essa grande Babilônia antes desses caras. Antes das primeiras guerras, antes do período de revolução, existiam homens poderosos que governavam o sistema. Vai passando de geração em geração. Da grande Babilônia, certo? Esses caras são os caras da atualidade, que transcenderam até 70, 100 anos do Império Romano lá, depois que passou aquele período de guerra, aquela transição que a gente veio fazendo aqui. 200 anos, 300 anos, 400 anos. E perpetuam até os dias de hoje. Essa Babilônia que enfeitiça as nossas... Cara, a gente faz parte disso. A gente faz parte, disso. A gente está no sistema. Não tem como você fugir. Só quando Cristo chegar. Você só não pode se curvar ao sistema. A gente está passando por isso nesse exato momento. O sistema. A grande Babilônia é o sistema. Entende? Ela é feita por homens que dominam o mundo, que estão sentados sobre a besta, é que dominam o sistema, dominam a besta. Elas dominam a besta. Essa mulher está sobre eles. Olha aí, Apocalipse 17. Só que, agora você, através de Olá e Olibá, Deus ele dá a paga em uma e outra, e o destino é o mesmo, porque elas são a mesma. Elas são duas pessoas para falar de um reino separado, casa de Israel e casa de Judá, mas quando unidos formam uma, que é a meretriz. Assim como a casa de Israel está separada, uma com Cristo. Sul, e em Cristo forma um corpo. Forma um corpo, que é um só com Cristo. Não tem diferença. É duas uniões diferentes. Uma união a favor de Deus e outra contrário. Ele une a casa de Israel e a casa de Judá no corpo dele. E a besta, a grande meretriz, ela reúne o Olá e o Olibá no corpo dela e formam uma grande Babilônia.
Portanto, o fim de uma e O o fim da outra Espírito de Deus contra o é Espírito mesmo, porque são do juntas, engano, elas do são- diabo de anticristo. Por isso que o fim da, quando a gente leu lá em Olibá, o final delas duas é o mesmo. Por isso que Parece tem Deus está falando. falso Espírito Santo, Cristo e Deus. E aí, contrário, tem o espírito de Satanás, do anticristo e falso profeta. 666. E o de Deus é 777. É um contrário o outro, entendeu, irmãos? Não é a mesma coisa, né? Mas é para deixar evidente que está falando a mesma coisa, que Olá e Olibá são as mesmas. E o 666 é esse sistema inteiro. Não é só uma marca que vai colocar na pessoa igual a marca de Deus. Deus tem um sinal sinalizado na mão e na testa dos seus escolhidos. Deus, que é o sinal de Deus, que é a Bíblia, que é o Espírito Santo, entendeu? Nos cristãos. E o anticristo é a marca e o sinal dele, entendeu? Mas a marca e o sinal é um sistema como um todo, de injustiça, de impiedade, de maldade, de distorção da palavra. E esse é o 666, que é o sistema do anticristo, o sistema tecnológico, ó, que fala falso profeta, diabo, anticristo e falso profeta, certo? É um das cabeças do sistema. Aí depois vem sistema político, religioso e tecnológico, 666, é outra cabeça da marca da besta, do sistema da besta, entendeu? Aí vem corrupção, injustiça e mentira, outra é injustiça, outra marca do 666, entendeu? É isso. E qual foi o fim delas? Deus cortou a carne delas, mandou um povo ao qual elas mesmas se contaminaram, a Síria e Babilônia, mandou eles irem ao encontro delas, cortar a carne delas e queimarem elas. Não foi isso que aconteceu? Olha só agora, vamos ler aqui Apocalipse 17, 3 e 6. Vocês vão ver que a grande Babilônia, existe um sistema babilônico no 7º império e um sistema babilônico no 8º império, quando o anticristo governar. Existe é a mesma mulher? É, mas ela passa a ser, ela passa do estado de estar montada sobre a besta para ser subjugada pela besta. Olha só. Ó, aqui ela está se bebedando com o sangue dos santos, ó. Olha lá, ó, se bebedando com o sangue dos santos. E viu uma mulher montada Meretriz. uma besta escarlate. Besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura, escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas. Isso aí faz semelhança à Igreja Católica, hein? A mulher é rica. Ela é rica, ela é poderosa. A Igreja Católica é rica, mas não é só dela que está falando. Está falando do sistema político, tecnológico e o religioso. E não está falando só da católica, tá, irmão? Para quem é protestante aí fala não, está falando das ilhas, que são a protestante. Parte dela isso. Ela que dá as ordens. É todo o sistema, seja ele político, religioso, tecnológico, é tudo. Não é só a religião. Transbordante de abominações. E com as imundícias é o império da injustiça. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. Olha lá, com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Essa mulher matou os santos? Mata. Persegue. Desde a época de Roma até os dias de hoje. A grande Babilônia, essa meretriz, quem está gerindo ela, o sistema de todas as eras, sempre perseguiu os santos. Jerusalém corrupta, matou os profetas. A própria Igreja Católica, que faz parte da grande Babilônia, no âmbito religioso, matou os santos, matou as testemunhas de Jesus, jogou elas na arena. Para os leões devorar. Isso aí passou na história do cristianismo, hein, irmão? E essa mulher se embriagou, decapitou as cabeças dos apóstolos, dos servos de Deus, dos cristãos, leões na jaula, você viu que ela está sentada sobre os para comer os cristãos. Você está vendo que ela bebeu o sangue. Olha o cristão da época após Jesus sofreram lá. Israel, é a casa de Judá, foram comidos até por leões, mas não negaram o nome de Cristo, hein? Ali era fé, não negou o nome do Senhor. Elas perseguem aquelas que fazem parte do mistério da piedade. Perseguem e matam. Sempre foi assim. Olha o que vai acontecer com essa Babilônia. Apocalipse 17, 12. Os 10 chifres que viste, aí está explicando que são os 10 chifres. Está explicando o que é a meretriz, está explicando em que ela está sentada, essa meretriz. Ele vai explicar agora. Os 10 chifres que viste na cabeça da besta são 10 reis, os quais ainda não receberão reino,
mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos, os fiéis que se acham com ele. O que a gente tem que pegar desse texto aqui? Que os 10 chifres que ela viu são 10 reis, são 10 políticos, governadores, presidentes, homens poderosos de cada nação. Aqui a gente está vendo o quê? Essa parte, eu vou tentar explicar, tentar ser o mais simples possível, porque eu sei que está todo mundo cansado aí, né? Essa 7ª cabeça, quando ela estiver pronta, com 10 chifres, a gente vai estar caminhando para a última semana de Daniel, para os últimos 7 anos da era dos tempos, da contagem de tempo. 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de perseguição cristã. 7 anos. Essa besta de 7 cabeças e 10 chifres, que tem uma mulher sobre ela, ela vai adentrar a última semana de Daniel, até a metade dessa semana. São os primeiros 3 anos e meio. Essa besta, semanas de anos do profeta Daniel. Essa mulher que vai estar sobre 7 semanas de ano quer dizer 7 anos, 3 anos e meio, dividido em 2 partes. Da semana, que o 8º rei, que é o anticristo, que é o chifre pequeno, aparecer na cabeça da besta, ele vai olhar para cima assim, vai ver que tem uma mulher sentada em cima dele. Ali eu estou só metaforizando a coisa para vocês entenderem. Ele vai olhar para cima assim, o chifre pequeno, e vai ver que tem uma mulher dominando a besta, que é ele, e todos os impérios que transcenderam nas eras humanas, todos os povos, línguas e nações ao qual ele governa, ele quer governar, está debaixo dessa mulher, que são esses caras poderosos que a gente já viu. Ele vai olhar para cima e falou: acabou isso aqui. Vai derrubar todos, só ele vai ser o rei. Ele vai se juntar com os 10 chifres, os 10 chifres, os 10 poderes, os 10 principais países vão passar o seu poder para o anticristo, o chifre pequeno. Eles vão se unir na metade da semana, na metade dos 7 anos, com 3 anos e meio, e vão numa falsa paz, derrubar a mulher de cima da besta. Isso, as nações. Como é que eles fazem isso? Comendo as carnes dela e queimando ela no fogo. Como foi profetizado para Oilá e Olibá. Deus não profetizou isso para ela? E quem é que faz isso? O povo do norte. O anticristo, ele vem do norte. Ele vem da Síria, ele vem de Babel. Ele é muçulmano. Ele é árabe. É o povo que de Ismael. A casa de Judá se mexeu. O povo de Ismael. Deus mesmo vai colocar no coração dele para ele vir comer as carnes dela e queimar elas no fogo. Ele, o rei do norte e o seu exército, junto com os 10 chifres. Vão destruir, vão tirar a mulher de cima da besta e botar ela para baixo. Vão falar: agora quem manda aqui sou eu, o chifre pequeno, não mais você que está sobre o jeito da terra. É isso que esse texto está dizendo. Vou ler de novo, com esse entendimento vocês vão entender agora. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam poder. Eles não receberam poder no início da última semana. Eles estão entre eles. Lá não tem um cara que não tem poder. Eles estão entre eles ali, estão tratados de paz, conduzindo a 7ª cabeça da besta com uma mulher em cima deles. Quando chega na metade da semana, eles pegam o poder que eles têm de conduzir a besta e passam para o chifre pequeno. E o chifre pequeno junta-se com os 10 chifres e derruba a mulher de cima da besta. Os 10 chifres que vi são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta, que é o anticristo, durante 1 hora. 1 hora é os 3 anos e meio finais da última semana de Daniel, é metade dela no final. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta os 10 reis. Tem estes, os 10 reis, um só pensamento e oferecem à besta, o anticristo, o poder e a autoridade que possuem. E aí, esse pedaço do texto já está falando lá do final da última semana de Daniel, não é mais da metade da semana, que é quando Jesus volta e briga com essa configuração de besta e derruba e estabelece o reino na terra. Mas não é o foco desse texto, mas o que eu quero ver é que existe uma pactualidade entre os 10 chifres e a besta, o anticristo, o chifre pequeno, para tirar a mulher de cima dele. Apocalipse continua. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, mas ela não está sentada sobre uma besta? A besta são águas? Águas são povos, línguas e nações. Ele vai falar no texto. As águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz.
e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, São os e a povos consumirão no fogo, né? O mesmo cegos que a besta está enganando, entendeu? Que está manipulando. Os povos cegos, as falsas ovelhas, que fala até no livro de Enoque, entendeu? Que Deus manda destruir porque não querem se converter, não querem abrir os olhos espirituais. Alguns vão abrir, algumas dessas ovelhas vão abrir os olhos e Deus vai ficar feliz, porque elas voltaram para Deus, entendeu? Seja judeu ou seja gentil, é isso. Olá e Olivar, o mesmo, porque em seu coração incutiu Deus que realizasse o seu pensamento. Não foi Deus que fez? Lá com Olá e Olivar, os assírios e os babilônios virem contra elas e comer as carnes delas? Não foi? Ele está falando aqui, ó. Fui eu que incuti no coração, eu mesmo, Deus, que realizem o seu pensamento e executem a uma, e deem à besta um reino que possui, até que se cumpra a palavra de Deus, que é quando Jesus vem e a palavra de Deus se cumpre. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Agora, então, essa mulher é uma cidade? É, também é. Babel não era uma cidade? Não tinha um sistema ao qual Nimrod governava? A sétima cabeça da besta, que tem 10 chifres, não governa povos, línguas e nações, não tem uma... É uma cidade que está na terra dos muçulmanos, certo? Que é o antigo Iraque, né? Entendeu? O antigo Iraque. E lá onde Babel, né? E a Babilônia era, entendeu? Então é uma cidade que as cidades do mundo se modelam a ela e formam uma grande meretriz. Porque ali a Babilônia é uma cidade que se espalha para o mundo e vira a grande meretriz, que é a grande Babilônia, que é o que a gente está vendo hoje, né? Que é o mundo se adaptando pela tecnologia à Babilônia, né? Desconectando o mundo inteiro pela tecnologia, entendeu? E aí a tecnologia, por meio da internet, ela corrompe a mente das pessoas, que as pessoas, em vez de buscar coisas de Deus, vai buscar na internet coisa onde se contamina sua mente. E aí a corrupção reina a promiscuidade sexual, a imoralidade, a injustiça, onde um sabe que o outro está traindo e mata o outro porque traiu, teve ciúme. Vixe, porque diz que no final dos tempos, irmãos, o conhecimento iria aumentar, certo? E o conhecimento veio por onde? Pela tecnologia, porque aí a ciência ia aumentar, a ciência ia se multiplicar, a ciência eles falam tanto no nível de cientista, mas como no nível de conhecimento. O conhecimento ia chegar no tópico que ia aumentar. A gente hoje conhece, muita gente não teve a oportunidade de estudar, hoje está tendo, só que aí aonde que está a internet? Hoje, eu estou dizendo hoje, que os cristãos vão ter que largar a mão, porque isso vai controlar as pessoas. No tempo do anticristo se revelar, que ele assinar o acordo de paz, ele vai servir para rastrear e controlar a pessoa e impedir da pessoa comprar e vender se ela não se render ao sistema, do sistema do anticristo de corrupção, certo? Para você comprar e vender, você só vai conseguir se você for injusto, for corrupto, mas aí você perde sua salvação, certo? Aí, o que acontece? Hoje você pode usar isso que a gente chama de usar o sistema contra o sistema, burlar o sistema, para estudar as coisas de Deus, estudar sobre fisiologia para cuidar da sua saúde, sobre ciência, sobre medicina, até sobre medicina você estuda na internet para cuidar da sua saúde, como cuidar da sua saúde melhor, a história do mundo, a história do Brasil, a história não sei da onde, e aí você vai tendo conhecimento, e conhecimento é poder, entendeu? E é um conhecimento que Deus dá, te abrange pelo Espírito, não é um conhecimento só de estudar na faculdade, porque tem faculdade, esses poderosos estudam, e eles são do lado do anticristo. Então, para Deus, a sabedoria do homem, do mundo, não quer dizer nada. Não que não seja importante você fazer uma faculdade, não é isso que eu estou dizendo. Você pode usar o seu conhecimento de estudo desse mundo para auxiliar com o conhecimento espiritual de Deus, aí sim. Agora, se você ficar com o conhecimento só do mundo e não tiver o conhecimento espiritual e não alinhar, ou se pegar o conhecimento espiritual para distorcer as coisas de Deus e manipular as pessoas e comer as gorduras das ovelhas e cobrar dinheiro igual as igrejas faz, aí você também está perdido, entendeu? Então você não pode se adequar ao sistema desse mundo, você tem que se adequar ao sistema de Deus, que é
o espiritual, entendeu? E a sabedoria espiritual de Deus é muito maior que a sabedoria humana, embora a sabedoria humana, quem tem ela, zomba de quem não tem a sabedoria humana. Por exemplo, eu não tenho estudo, aí eu não sei falar direito, que nem Moisés não sabia falar direito, mas Deus usou Moisés grandiosamente, entendeu? E deu Arão para auxiliar ele, o irmão. Então, que Arão era mais instruído, né? Então, mas Moisés aprendeu nos egípcios algumas coisas também, porque ele viveu com o tempo. Olha como Deus transforma o mal em bem. Moisés viveu nos egípcios, aprendeu todas as artimanhas de lá, conheceu o inimigo para Deus usar ele contra o inimigo. Ah, maravilha, como que esse Deus é maravilhoso. Então, Deus usa, por enquanto, o mal para o bem dos servos dele. Depois, a gente tem que se desfazer dessas coisas. Então, a gente está com a tecnologia aí, se a gente souber usar dela para ter conhecimento, a gente tem uma arma poderosa. E aquele que tem o conhecimento do mundo zomba daquele que tem o conhecimento espiritual, porque eles se acham melhores que a gente, igual Nabucodonosor se achava, os governantes se acham, eu estudei Harvard, e tá, você vai ver no final dos tempos o que vai te servir Harvard. Deus dá graça aos humildes, aos pequeninos do Senhor, entendeu? Não estou falando que você não deve estudar, não é isso, na escola, na universidade, mas que você mantenha a humildade e põe a sabedoria espiritual acima da terrena, entendeu? Agora, se você estuda só a terrena e eu estudo só a espiritual e você me persegue agora, mas quem no fim vai ganhar sou eu com a sabedoria espiritual, porque é a superior, é a que vem de Deus, entendeu? Então esses vão cair, hoje eles estão triunfando, mas amanhã eles vão ser enterrados. Entendeu? É somente isso. Não que eu não estou falando que a gente não vai morrer, irmãos. Estou falando que vão ser enterrados, que vão se perder para a perdição eterna. E Deus vai derrubar todos eles. E nós vamos ser protegidos por Deus. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Então vamos lá. Vamos dar sequência aqui para ver se termina nesse aqui mesmo. Olhar sobre ela. O que a gente tem que entender, irmãos, é essas metáforas que Deus usa para falar de povos, línguas e nações, para falar de poder, para falar de governo, para falar de poderio. Esse texto tem uma... linguagem figurativa, né, de Deus. São códigos. Porque você está ligada. Ele está falando que tem uma grande cidade. Essa cidade é o planeta Terra inteiro. Você vai ver quando você ler o outro texto que eu vou botar aqui. Ele vai explicar. Aqui fica essa dúvida. Porque o sistema está sobre a Terra inteira. Está sobre a Terra inteira. A Grande Babilônia é sobre a Terra inteira. É a grande cidade. Grande Babilônia, que é uma mulher, uma meretriz, que tem um sistema, é uma cidade inteira. O mundo todo. Antes era uma Babel de Nimrod, agora é uma cidade inteira. Antes era um lugar circunscrito ao qual um homem dominava e todo mundo falava a mesma língua. Agora é um planeta Terra inteiro, onde homens falam todas as línguas, mas a tecnologia une, que é a principal arma. É a tecnologia. Sistema. A tecnologia que faz os homens falarem a mesma língua, interagirem, falarem do Japão, aqui no Rio, por uma chamada de vídeo, mesmo sem falarem a mesma língua, conseguirem se entender. E adorando a imagem da cabeça, que é a inteligência artificial. Tudo isso está sobre a Terra. O sistema, uma mulher que está sobre a Terra. E dentro da Terra tem povos, línguas e nações. Que configura uma besta, que tem um rei, que tem um chifre que está governando todos eles e que tinha uma mulher sobre ele. Que ele tirou de cima dele. E isso tudo está sobre uma terra, que é o planeta Terra. Aí a grande cidade que tinha esse sistema babilônico, ele vai quebrar. Na volta de Jesus, Jesus quebra esse sistema. Dominaram a terra. Eles dominaram os povos, línguas e nações. Quebraram o sistema, botou o sistema para baixo dele. Agora eu estou sobre esse sistema. Quem manda sou eu. Que nem era com Nimrod. Nimrod não tinha ninguém sobre ele quando o projeto Babel começou. E no final, o projeto Babel vem à tona de novo, só que agora não tem um sistema sobre Babel, o sistema está abaixo de Babel. Quem está sobre o sistema agora é o próprio homem da iniquidade, é o anticristo, é o sistema dele. Agora sim o projeto Babel e a nova ordem mundial aconteceu. Agora tem um homem, pelo menos por 3 anos e meio, que Deus chama de 1 hora na Bíblia, por 3 anos e meio, esse homem vai mandar na terra, vai ter uma religião única, vai ter um falso Deus e vai haver perseguição, grande tribulação sobre a igreja. Esse é o período... Sobre a igreja que é o povo de Deus, não é um tempo religioso, tá? Entendeu? A igreja de Deus são pessoas que são convertidas a Cristo. O que eu quero mostrar é que essa mulher aqui,
A igreja, o sistema denominacional que os homens criaram é a falsa noiva, acaba na metade da que manipula o povo. Deixa eu mostrar aqui. Ela acaba dessa Não forma que estão aqui, todas acaba contaminadas, assim, irmão. assim, Denominação, mas 80%, 85% das denominações estão corrompidas. Mas prioritariamente pelo chifre pequeno, porque os 10 passaram o poder para ele. Tá vendo? Aqui o chifre pequeno aqui, ó. Olha lá, na cabeça da sétima besta, arregaçando com a Babilônia. Entendeu? Caiu o sistema. O sistema caiu. Agora é o 8º rei. Mas ela não deixou de existir. Ela só foi... Olha o chifre pequeno na besta derrubando a Babilônia. Grande meretriz. Entendeu? Por que você vai ver isso? Por que isso vai? Porque ela vai ter um outro final depois. Ela não acaba aqui. Se acabasse aqui, não tinha mais grande Babilônia. E não é verdade. Continua a grande Babilônia. Porque Deus não vê a Babilônia se acabando na briga do mistério da impiedade lá entre eles. Deus continua vendo a Babilônia. É Deus que vai derrubar a Babilônia. Não é o anticristo. Quem vai acabar com ela são as testemunhas. Jesus, a fiel e as duas testemunhas. Porque assim, ó. E a casa de Judá, unidos no corpo de Cristo. Isso. Porque muitos pensam, irmão, cadê as testemunhas? Não que Deus não possa fazer isso. Que vai ser Moisés e Elias voltando na terra. Não, vai ser... As duas testemunhas vai ser a igreja de Deus e o povo judeu que vão se converter. E vão ter os 144 mil selados. A gente só não bate o martelo, se esses 144 mil selados é simbólico ou é literal. Eu acho que é simbólico, porque vai ter muito mais de 144 mil, certo? Então os dois povos, é igual que a gente não está pregando na internet, vão se levantar contra o império da iniquidade, que é o império do anticristo, e vão profetizar. E elas vão ter poder. E muitos dos profetas vai poder fechar o céu e não fazer chover mais nesse tempo aí. É o que diz as escrituras, né? Eu não sei se é o sentido figurado ou se é o sentido literal. Mas eu acho que é literal, porque como vai ter guerras, as nações vão se atacar, a água dos mares vão se contaminar com sangue. Por isso que Deus fala que vai fazer virar sangue as águas. E as águas do rio vão ficar amargas. E vão cair enxofre, que é das guerras, a fumaça, sabe? De enxofre. Depois eu vou fazer outro estudo dos gafanhotos aí, o que significa, porque senão fica muito vídeo e eu não posso fazer num dia só. E aí vai contaminar a água, e aí a gente vai ter que armazenar a água em galão de água, porque a água vai estar contaminada, quem beber vai morrer, entendeu? Porque ela vai estar contaminada, vai matar os peixes dos mares, entendeu? Então, e os peixes vão morrer, e os peixes vão também soltar sangue deles, e a água vai ficar em sangue. Entendeu? Por isso que a água vai transformar em sangue. Não é que Deus vai usar esse testemunho e vai falar, Shazam, a água vira em sangue. Não, é por causa das guerras. Entendeu? Porque as duas testemunhas vão profetizar. E aí vai estar no meio de guerras. Entendeu? E aí vai matar alguns povos que é do anticristo, povos que é de Deus. Vai ser uma carnificina. É igual naquele tempo lá que os povos comiam seus próprios filhos, lá na antiguidade. Aconteceu isso daí na história, porque era tanta guerra que não tinha o que comer, aí uns comiam o outro, que tipo canibalismo, entendeu? Só que não vai, eu não sei se vai chegar até isso aqui, mas que vai ser um tempo difícil, vai, e que vai a água se contaminar, vai, ela já está contaminada já, né, mas não vai ser igual, então lá vai ser diferente. Então as duas testemunhas vai ser o espírito de Moisés e de Elias nas duas testemunhas, entendeu? É isso. Aí as pessoas pensam que pode ser, mas eu duvido muito, não o que eu duvido de Deus. Não faz sentido, biblicamente falando isso, descer Moisés e Elias aqui. Os testemunhos, assim como estava na lei. A gente vai ler esse texto aqui. Olha aí agora, você viu que uma Babilônia, aquela lá da metade da semana, aquela ali foi comida, as carnes dela, e foi queimada no fogo. Não foi isso que Deus falou? Eu falei, beleza. Agora olha Apocalipse 16. Então derramou o sétimo anjo a sua taça. Isso aí já é lá no final da semana de Daniel. É na sétima taça, no sétimo cálice da ira de Deus. Depois do estoque da sétima trombeta, quando tem uma rajada de pedras sobre a terra. Olha o que acontece. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar. E saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte, e grande. E a grande cidade, presta atenção aqui, irmão,
E a grande cidade se dividiu em 3 partes. E caíram as cidades das... Não é um lugar específico. Caiu todas as cidades das nações. Caiu tudo, quebrou tudo. O sistema todo. A terra toda. A terra toda se dividiu, se perdeu em 3 partes, com essa rajada de pedra que Deus jogou. Foi o maior terremoto E a de grande todos os cidade, tempos, hein? aquela cidade... E vai ter ainda, isso ainda está lá na A grande frente. cidade se dividiu em 3 partes. Deus vai E jogando, caíram ó, as cidades a taça das da ira nações. dele aos poucos, ó. E lembrou Até de chegar Deus de quem? destruir por completo. Da grande Babilônia As para imundícias que os dar-lhe homens o criaram cálice aqui. do vinho do furor de sua ira. Todas as ilhas corromper a fugiram terra. e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, 40 quilos, 35 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Tu está vendo que na cidade tem gente? E que as pessoas que estão na cidade fazem parte da grande Babilônia? Que é uma coisa ali que Deus só está ilustrando metaforicamente e dividindo em personagens para você entender o final de cada um e qual é a função de cada coisa. Mas está tudo unido. Se trata de povos, se trata de línguas, se trata de territórios, se trata de geopolítica. E aí ele está acabando com ela aqui, botando um terremoto. Isso é na vida de Jesus, está lá em Apocalipse 11. Esse terremoto acontece logo após o arrebatamento. O povo de Deus é arrebatado com o Senhor nos ares, há terremoto, voz de trovões, e depois vem uma rajada de pedra sobre a terra para acabar com a grande Babilônia, para destruir a cidade das nações. Passa aí. E aí ele vai fazer novos céus e nova terra. Você viu, peraí, antes de passar, você viu que o final é diferente? Uma morre apedrada, a outra morre comida e queimada. Está vendo que são desfechos diferentes? Porque um sistema era um na 7ª cabeça e o outro sistema era outro no 8º rei. Olha como é que era na lei. Como é que acabava com uma prostituta na lei. Olha aqui, ó. Apedrejamento. Então levarás um homem ou uma mulher que fez um malefício, cometeu um adultério, as tuas portas e os apedrejarás até a que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todos, pois todo o povo, assim eliminarás o mal do meio de ti. Ou seja, pela mão de 2 ou 3 testemunhas, a prostituta é morta. Quem são as 3 testemunhas? A fiel, Jesus, a casa de Israel e a casa de Judá, as 2 testemunhas. Os 3 juntam a pedrejam a prostituta até matar ela. Então a segunda, a Babilônia, do 8º Império, ela morre apedrada. Enquanto a Babilônia, do 7º Império, ela é comida às carnes e queimada. Então é diferente, é diferente. Mas é a mesma mulher, só que em momentos de dispensação diferentes. Agora você vai ver a 8ª morrendo, a Babilônia do 8º rei. A Babilônia do 8º rei, essa Babilônia está marcada pela besta. A outra não tinha marca, essa tem a marca. Porque é um sistema pelo qual o anticristo governou, ele sobrepujou a Babilônia. A Babilônia, a grande Babilônia, agora é toda marcada por ele. Entende? Todo o sistema é levado para ele. Toda coisa que funciona na terra, no período do 8º rei, leva para ele. Para comprar Até e vender dentro só desse se sistema tiver, tem que ter essa marca. Os homens vão ter que ter essa marca. Então essa grande Babilônia, a diferença dela para outra é que essa Babilônia, essa Beletriz, ela tem uma marca. Ela foi subjugada, ela está vendida para o sistema do anticristo. Que é ela própria. As pessoas que vivem nesse sistema estão marcadas por ele. E o final desse povo, que faz parte desse Só sistema... não vai ser marcado quem tiver escrito no livro da vida, que são verdadeiros convertidos a Cristo. Mas eles vão sofrer e ser perseguidos até Jesus voltar e arrebatar. Entendeu? Vai sofrer aqui, porque não vai poder comprar nem vender, vai se alimentar com o quê? Vai trabalhar com o quê? Última semana, quando acontece uma, final da última semana, quando acontece a outra. Ficou claro agora os desenhos, dá para você entender facilmente, né? Que são coisas diferentes. Aí Deus vai sustentar com o alimento de alguma forma, sobrenatural, que nem fez lá no Egito. Quando Deus libertou o povo judeu da escravidão dos egípcios, de Faraó. E aí Deus alimentou eles no deserto. Ele desceu na terra e bagunçou tudo, não foi? Quando o 8º Império estava formado, as nações estavam unidas dentro de um propósito, Deus veio e desceu através de Jesus. E acabou de novo com a grande Babilônia. Assim como ele fez em Babel.
Não desceu? Desceu, porque quem que vai unir verdadeiramente a Terra num governo único e mundial? Jesus Cristo no milênio. Só Ele pode concretizar essa obra. E o milênio vem depois que ele fizer o novo céu e a nova terra. Aí Jesus vai estabelecer um reino milenial dele. Vai ser um reino de 1000 anos. Juntando as nações num reino de injustiça e iniquidade. O diabo quer unir as nações de justiça e iniquidade. Não conseguiu. Jesus é o homem que vai trazer a restauração do reino da terra. Olha só o que acontece nesse texto. Olha que tremendo esse texto aí de Ezequiel 37. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações. Viu o olho lá, grande Babilônia? Nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los eis de todas as suas apostasias em que pecaram, e eu os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi, Jesus, reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que eu dei ao meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela eles, seus filhos e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, Jesus, meu servo, será o príncipe eternamente. Farei com eles a aliança de paz, a verdadeira paz, a aliança perpétua, não a aliança de 10 chifres, mas a aliança de paz, a aliança de perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Essa é a verdadeira ordem, nova ordem mundial. Quando Jesus vier e casar com a sua noiva e estabelecer um reino de justiça e paz sobre essa terra e acabando com esse projeto Babel de uma vez por todas. Valeu, gente? É isso aí. Irmãos, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por você assistir esse vídeo até agora. Compartilha aí depois e dá um joinha e verifica a sua inscrição no canal, tá bom? Deus abençoe. Até o próximo estudo. É isso aí, irmão. Acabou a série de 4 vídeos. Desculpa aí o tempo de vocês. Muito obrigado por tudo. E que vocês tenham entendido e tenham aberto a mente espiritual de vocês. E para quem não se entregou a Cristo, se entregue enquanto há tempo, porque os tempos estão próximos. Jesus está para voltar. Quando a gente fala que Jesus está para voltar, a pessoa caçoa. Ah, cadê? Desde que o pai dorme, tudo permanece como está. Está escrito isso na Bíblia, tá? Que viria escarnecedores zombando. E tudo permanece como está. Cadê a promessa da vinda? Né? Aí ele se esquece que desde que o mundo existe, é o mesmo mundo que da antiguidade que foi destruída pelo dilúvio, hoje se atavia pelo fogo. Deus não tardia com a sua promessa da sua vinda. Ele está dando mais tempo porque mais pessoas se arrependam e se convertam, porque ele quer que todos sejam salvos. Mas aí depende de cada um. Só que a hora do juízo vai vir. Se um dia a porta da graça vai se fechar, aí não entra mais ninguém, porque aí ele pega as 5 virgens prudentes e as 5 virgens nessas vão se queimar, entendeu? E que não são virgens, que são virgem falsa, que é a falsa noiva, a falsa igreja, entendeu? Então ele só está adiando o tempo, só que agora ele vai começar a acelerar. Já perceberam que os dias estão mais corridos? Porque ele está falando, se o tempo não fosse abreviado, nenhuma carne sobreviveria. Mas por causa dos escolhidos, Deus está abreviando os tempos, entendeu? E a ira de Deus já está sendo derramada, entendeu? Então eu peço encarecidamente que vocês se convertam enquanto há tempo, porque a porta da graça vai se fechar. E entrega a vida para Jesus, desapegue das coisas. A gente precisa das coisas do mundo para sobreviver. Aí é normal, irmão. Mas não tenha apego, não bote o coração em Jesus. Bote o coração na palavra. Põe a palavra em prática. Pratique o bem, pratique a justiça, pratique a verdade. Não se curva ao sistema do anticristo. Não se curva, mesmo que vocês venham perder emprego às vezes. Se você está numa empresa que fala para você praticar a justiça, aí tudo bem. Mas se falar coisas injustas, vocês não podem se curvar. Vocês sendo cristão, tá? Eu ia falar, porque eu já trabalhei, trabalhei em empresa que estava me oprimindo a aceitar coisas injustas contra mim, ou contra outras pessoas que eu não concordava.
E muitos perderam o emprego por não se curvar. É igual no tempo da PAN, que muitos médicos perderam o emprego por não se curvar com coisa que eles sabiam lá. Entendeu? Que quem não tomasse seria demitido. Isso não é imposição de injustiça do anticristo? Eu pergunto, tá certo isso? Já houve isso lá atrás? Desde que a gente, nova geração aqui, tá na Terra? Então, né? Abre dos olhos, entendeu? Então, é imposição do iníquo. Aí, o que acontece? Se a pessoa se curvar, ela tá dizendo amém pro sistema. Então, né? Aí está se adequando ao sistema do anticristo, está sendo cúmplice, entendeu? Então eu perdi emprego por causa disso. Eu perco vantagens, algumas coisas por causa disso, porque eu não me curvo, entendeu? Onde eu vejo que é mentira, injustiça, traição e enganação, eu caio fora, entendeu? Mesmo que eu perca, que eu fique, não sei como que Deus vai me sustentar. Eu creio em Deus, eu vou jogar a minha vida na mão dele. Isso é fé, isso é crer no sobrenatural. E ele tem me sustentado até então. Eu creio que se ele me sustentou até agora, não vai me abandonar, entendeu? Ou então eu arrumo outro recurso de me sustentar, outro emprego ou alguma coisa, tá bom? Esse foi o vídeo, compartilha o vídeo, deixa o like, dá o sininho de todas e se inscreva no canal quem não é inscrito. E Deus abençoe a todos, tá? Tudo de bom, fui!